Meus amigos, é muito bom a gente estar juntos mais uma vez e eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder conversar com você e repartir a santa palavra de Deus com você. O meu desejo é que a boa mão de Deus possa estar abençoando a sua vida, possa estar cuidando de você e possa estar dirigindo os seus passos no seu caminho. Nesta semana eu vi uma imagem que me fez pensar bastante. Dá o que pensar, não é mesmo? Essa imagem me lembra que há um pedaço da nossa vida, há uma parte da nossa vida que todo mundo vê. A fachada. Mas há também em nós uma vida que ninguém vê. Eu, por exemplo, sou muito mais do que vocês conseguem enxergar. E você é muito mais do que as pessoas à sua volta conseguem enxergar. Há coisas por detrás da nossa fachada, das aparências, que as pessoas nem imaginam. Lembra o ditado: quem vê cara não vê coração. Detalhe, há coisas que se passam dentro de nós e que nós mesmos não conseguimos entender, muitas vezes. Há uma palavra bíblica no livro do profeta Jeremias, no Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, que nos diz que o coração humano é completamente imprevisível para nós mesmos. Significa que nós, você e eu, podemos ter reações que vão surpreender a nós mesmos. Um grande amigo meu fez uma bobagem mais ou menos séria. Quando eu perguntei a respeito do que havia acontecido, ele me disse: eu mesmo não entendo como é que eu fui capaz. Por isso, há coisas boas dentro de cada um de nós que os outros não conseguem enxergar. E uma pena que eles não enxergam. E há coisas ruins dentro de nós que ninguém consegue enxergar. E eu diria, que bom que não enxergam. Porque algumas dessas coisas dentro de nós, por detrás das fachadas e das aparências, simplesmente são assustadoras. Você sabe, às vezes brotam coisas de dentro de nós, pensamentos e impulsos, que a gente jamais podia imaginar. Nem tudo são flores dentro de nós. Um filósofo chamado Rousseau disse uma vez que o ser humano nasce e é naturalmente bom, e que no convívio com os outros nós somos estragados. Ele estava enganado. Isso mesmo, ele estava enganado. Veja o que Jesus na Bíblia diz a respeito. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Meus amigos, há uma vida que ninguém vê. E há uma vida que todo mundo vê. Qual das duas a gente considera e valoriza mais? O que você acha? Uma manchete com uma notícia da atriz Paola de Oliveira nessa semana dizia o seguinte: atriz Paola de Oliveira valoriza o corpo com saia tamanho PP.
Nós valorizamos o corpo, o exterior, e não nos damos conta de que a essência da vida está no nosso interior. É no nosso interior que está o centro da nossa existência e é ali que está quem nós somos de fato. O nosso interior é a nossa cura e a nossa doença, a nossa vida e a nossa morte. Uma palavra da Bíblia, do livro de Provérbios, lança uma luz sobre isso, quando diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na contramão dessa palavra de Deus, nós tendemos a ignorar as fontes da vida e a nos importar com a fachada. Tendemos a julgar o valor dos outros e de nós mesmos pela aparência, por aquilo que aparece, por aquilo que todo mundo vê. E aí conta se uma pessoa é alta, se ela é bonita, se está em forma, se está bem vestida, se ela tem essas qualidades físicas que os humanos geralmente admiram e respeitam. Então está ok. Veja a proliferação de clínicas e procedimentos estéticos. Pessoas sem qualificação nenhuma abrem uma clínica e começam a se autodenominar de doutor ou doutora. Nós procuramos agir sempre de forma correta quando nossa imagem e o nosso nome estão em jogo, quando alguém está nos vendo. Mas quando ninguém está olhando, qual é a nossa atitude? Lembra? Caráter é aquilo que nós fazemos quando ninguém está olhando. Frequentemente damos importância para as pessoas considerando a sua conta bancária. Foi Carlos Drummond de Andrade que nos lembrou que o cofre do banco contém apenas dinheiro. Frustra-se quem pensa que lá encontrará riquezas. Uma passagem bem interessante na Bíblia é a história de Adão e Eva, o primeiro casal que aparece na Bíblia. Quando eles tomaram a decisão pela autonomia, rebelando-se contra o Criador, a primeira atitude de Adão e Eva foi a de se esconder de Deus. Eles se perceberam nus, descobriram o seu interior, ficaram com vergonha e tentaram se esconder do Criador. Meus amigos, isso não lembra a gente de alguma coisa? Porque essa é a mesma atitude que nós temos quando o nosso interior é descortinado, quando aquilo que está dentro de nós se torna público e é revelado, quando a nossa vida, que ninguém vê, é mostrada para quem está à nossa volta. Nossa reação é a mesma dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós sentimos vergonha e tentamos nos esconder. O que é difícil para a gente é entender e aceitar que é melhor que as fachadas caiam mesmo. Insistir em esconder a vida que ninguém vê pode nos adoecer e ocultar o que está dentro de nós. Pode nos conduzir em situações extremas ao suicídio. Lembro que esse mês de setembro é chamado de Setembro Amarelo, porque há uma conscientização, uma tentativa de conscientização para prevenir suicídios, especialmente frequentes entre adolescentes e jovens em nosso tempo.
O problema é que há coisas dentro de nós que ninguém vê, que começam a corroer a gente, começam a gente sofrer, levando algumas pessoas a uma situação insuportável e insustentável, que os leva a dar um fim na sua própria vida. Na verdade, elas não queriam terminar com a sua própria vida, mas gostariam de terminar com a dor e matar a dor que está dentro delas. Meus amigos, é melhor não viver uma vida dupla, é melhor viver uma vida só. Já dizia Abraham Lincoln, presidente americano entre 1861 a 1865, você pode enganar algumas pessoas o tempo todo. E todas as pessoas por algum tempo. Mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. A minha vida que ninguém vê. Esse é um assunto recorrente na Bíblia, presente em muitas das páginas da Bíblia. O profeta Samuel é chamado para ir à casa de um homem chamado Jessé, em Belém, para escolher um dentre os seus filhos para ser o rei de Israel. E Jessé desfilou na passarela do orgulho e da vaidade diante de Samuel, 6 dos seus 7 filhos, a começar pelo mais velho, porque a etiqueta social do seu tempo dava preferência a este. À medida em que Jessé ia trazendo seus filhos para que o profeta Samuel escolhesse um deles, o próprio Samuel se deixava levar pela aparência física dos candidatos e pensava, certamente é esse. Mas Deus ia dizendo não para cada um deles. E assim aconteceu com os 6 filhos mais velhos de Jessé. O mais novo nem foi considerado pelo pai. E aí Samuel pergunta se não teria mais um filho esquecido em algum lugar. E tinha, o menor, cuidando de ovelhas no campo. E mandaram chamá-lo. E quando ele entrou, Deus mostrou que era este o escolhido. Seu nome era Davi, e ele se tornou o melhor rei de Israel em toda a história, até os dias de hoje. E repare na explicação de Deus. Não atentes para a sua aparência, nem para a estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha o coração. Meus amigos, Deus é o Deus que me vê por inteiro. Por isso precisamos observar que quando Deus, olha para mim, o que ele vê? Eu fui criado numa tradição religiosa na minha infância e na minha adolescência, na qual nos foi incutido um sentimento de medo em relação a Deus, quase pavor. Qualquer coisa que a gente fizesse de errado, a gente era lembrado, olha, Deus está vendo. O Deus que nos foi apresentado era o Deus que me vê. E o que ele vê, assim era dito, são os meus pecados. Um olhar que pune. Evidentemente, meus amigos, que Deus vê os meus pecados. Mas o Deus que a Bíblia nos apresenta tem algo diferente. Quando Deus olha para mim, ele vê basicamente 2 realidades. Ele não vê, em primeiro lugar, os meus pecados, como me foi ensinado, e talvez você também.
Mas ele vê, em primeiro lugar, na sua frente, um filho amado, criatura dele. E em segundo lugar, quando ele olha para mim, ele não olha para os meus pecados, mas ele vê um pecador perdido. Ele vê uma pessoa que precisa de ajuda e de cura do seu interior, daquela vida que ninguém vê. Mas se eu sou um pecador perdido, cheio de culpa, como é que eu posso suportar esse olhar se Deus é um Deus que habita na luz, que é santo, que é puro? Como é que eu posso suportar? Não é muito difícil de entender, porque quando Deus olha para mim, Ele me vê através de Cristo e de sua cruz. Porque Cristo se colocou entre mim e Deus como ponte de reconciliação. Por isso, quando Deus olha para mim, entre mim e Deus está Jesus. E Jesus e Deus me vê através de Jesus. Por isso, e só por isso, por causa de Jesus, Deus olha para mim com misericórdia. Porque foi por mim que Jesus veio e morreu. Por causa disso, meus amigos, simplesmente por causa disso, nós não precisamos perder tempo escondendo quem nós somos. Nem fazer de conta que nós somos o que não somos. Aos líderes religiosos do seu tempo, que eram especialistas em hipocrisia, Jesus disse: ai de vocês, religiosos hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Uma pessoa me contou que cresce de uma forma exponencial o número de mulheres que gastam pequenas fortunas em procedimentos estéticos para salvar o seu casamento, ou para chamar a atenção de outros homens sobre si. Quer dizer, o casamento está em perigo, aí a mulher começa a achar que ela precisa dar uma arrumada no seu corpo, e ela gasta uma fortuna para arrumar o seu corpo, porque ela acha que consertando a fachada, com o perdão da palavra, vai salvar o seu casamento. Ou, de repente, vai atrair a atenção de outros homens sobre si. Atração pela fachada. E, ao mesmo tempo, homens mais velhos dão uma recalchutada geral para impressionar meninas mais novas e terem chance de conquistá-las, usando como estratégia o exterior, a fachada. Os amigos, se a gente pensar nisso, a gente vai perceber investimento na fachada. 2000 anos atrás, Pedro, um dos discípulos de Jesus, tratando justamente desse assunto, escrevia para mulheres, o que naturalmente vale também para os homens. Veja o que ele escreve: esposas, se os maridos de vocês são indiferentes à palavra de Deus, quer dizer, se o casamento não estiver bem, ou se a vida de vocês não estiver bem, e ele continua, eles poderão ser cativados pela beleza interior de vocês.
Sejam boas esposas, cada uma para o seu marido, atenta às necessidades deles. O que importa não é a aparência exterior, o estilo do cabelo, as joias, o corte da roupa, mas sim a sua atitude interior, de um espírito manso e tranquilo. Meus amigos, cada vez que eu leio a Bíblia, pesquisando a Bíblia, a cada semana, para repartir a palavra de Deus com você aqui, eu fico impressionado. Veja essa palavra que eu acabei de ler, 2000 anos atrás, que dizia, olha, invista na essência. Nós somos aquilo que está dentro de nós, não invista naquilo que está do lado de fora. Porque o que está do lado de fora passa e é fachada. Ou será que nós queremos passar a impressão de que nós somos aquilo que todo mundo vê? Quando na verdade nós somos aquilo que ninguém vê. O que eu levo para casa de tudo isso? Meus amigos, que tal orar? O livro dos Salmos, na Bíblia, é um livro de canções e orações. Há um salmo, o 139, onde o autor justamente se coloca diante de Deus, aquele que tudo vê e tudo conhece, em uma oração na qual ele pede a Deus para agir e transformar aquela vida que ninguém vê. E esse salmo foi transformado numa canção. Veja um trecho dela. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus pensamentos, todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já a conheces toda, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Senhor, tu nos conheces completamente. Tu conheces aquela nossa vida que todo mundo vê, a fachada. Mas conheces também aquela vida que ninguém vê, mas tu vês. Por isso, Deus, livra-nos da hipocrisia, livra-nos de tentar passar uma imagem que não é real. Livra-nos de tentar mostrar para as pessoas quem não somos, ou de mostrar que somos alguma coisa que na realidade não somos. Ó Deus, nós queremos te pedir que pelo teu Espírito o Senhor possa agir em nós, que o Senhor possa cuidar, curar e transformar aquela vida que ninguém vê, para que a essência seja aquilo que determina aquilo que somos e aquilo que fazemos no dia a dia e no convívio com as pessoas. E o que nós mais agradecemos, Senhor, que com a tua misericórdia, tu olhas para a gente com misericórdia, porque olhas para nós através de Jesus. Amém.
Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Senhor, formoso és, tua face eu quero. Existe salvação pro perdido. Senhor, diz, formoso. Saiba que existe salvação. Tire a máscara do pecado. Tire a mentira que está instaurada no seu coração. Jesus Cristo tem o perdão.
e a salvação para você. Tua graça invade-me, invade-me.